Olá pessoal do nono ano, mais um videozinho, um vídeo que ajuda as aulas do CMSP, né? Ajuda no entendimento das aulas do SMSP, aula de tecnologia do dia 24/7. O objetivo da aula, compreender que entre aquilo que é fake news e o que é news, há muitas possibilidades, então muito além das fake news. Lembrando que esse vídeo é sobre a aula e as informações e as imagens foram todas retiradas, então, da aula do CMSP do dia 24, tá? Para pensar, as redes sociais nos bombardeiam com mensagens o tempo todo. Algumas mensagens são verdadeiras, outras falsas, que são as fake news, e outras nem tanto. O que seria esse nem tanto? Vamos lá. Como desafio foi lançado para vocês essa notícia aí. Notícia publicada no Twitter. Então, vamos lá. Os animais voltaram a frequentar Veneza, uma postagem, na verdade, né? Frequentar Veneza depois que os humanos se recolheram às suas casas. Então, o isolamento social está dizendo aí que causou a volta dos animais a frequentar lá os canais de Veneza. Bom, será que foi isso mesmo que aconteceu, né? Será que os animais voltaram para lá ou eles já estavam lá, né? É a percepção do humano aí. E é bem isso que aconteceu. Os animais sempre ficaram lá nos canais, né? E aí eles falam também da transparência, da limpidez da água. Agora, a água sim, a água ficou mais límpida nesse caso aí, porque sem o movimento dos barcos, então o material sedimentou, o material foi profundo, então você pode observar uma transparência maior nos canais lá de Veneza. Então, parte é verdade e parte aí não é verdade, porque os animais sempre estiveram lá nos canais de Veneza, tá? Então, pessoal, e fake news não é coisa da atualidade não, tá? Em 1938, um programa de rádio criou uma simulação tão real de uma invasão por alienígenas, né, uma invasão por extraterrestres no planeta Terra, que muita gente acreditou. Foi um teatro que foi divulgado através do rádio e muitas pessoas acreditaram, ficaram em pânico por causa dessa simulação, né, que parecia uma notícia mesmo. Relembrando lá, fake news são inverdades, né? São mentiras produzidas de maneira proposital para enganar, chamar atenção, sensibilizar, mas com mentiras, geralmente com imagens sensacionalistas, textos sensacionalistas, né? E geralmente vem lá embaixo no final da fake news, compartilhe e tal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com fake news. Para a gente entender, diferenciar fake news de notícia, de news, a gente tem que entender que uma notícia ela é objetiva, ela é equilibrada, ela não é tendenciosa, né? Nos leva a pensar certas coisas, ela tem que ter tem que ser imparcial, na verdade, né? Apresenta evidências, cita especialistas, nome de especialistas, quem que está falando, né? Quem que está divulgando. Vamos lá, um exemplo de fake news foi essa notícia vinculada nas redes sociais, que tinha o objetivo de segurar os idosos em casa, mas é uma notícia falsa, né? Apesar de estar lá Previdência Social, ligada ao governo, uma notícia falsa, que falava que os idosos que estivessem na rua teriam suas aposentadorias suspensas, e os filhos e os netos seriam responsabilizados com uma multa. Então, foi uma fake que tinha o objetivo de segurar os idosos em casa. Não tá certo, né, gente? Apesar de ter intenção lá de resguardar os idosos que fazem parte do grupo de risco, tá errado, né? Tá errado, tá usando o nome do governo, da Previdência Social, com uma informação que não é verdadeira. E aí uma notícia que é verdadeira, que causa um estranhamento, a mudança na cor da água em uma cidade no Canadá, tá? Isso aconteceu mesmo porque houve um erro na estação de tratamento da água e alguns produtos entraram no sistema, que não era para entrar porque estava sendo drenada a água, retirada a água para limpeza, mas alguns produtos continuaram sendo colocados, então o excesso deixou a água
rosa, né? É um produto que é utilizado mesmo para limpeza, mas que não era para estar ali, né, nessa quantidade, né? O que é importante a gente ter como um exercício, né, na verdade, é a gente fazer a pergunta, né? Quando a gente observar, quando a gente lê uma notícia, assim, que nos causa muito impacto, é ficar indignado e falar, peraí, o que, né? Fazer essa pergunta, e aí? Será que é verdade? Vamos verificar qual que é a fonte, quem que está colocando essa notícia, onde que ela está sendo veiculada, quem que colocou, né? Qual que é o jornal, qual que é a revista, onde que ela foi publicada, para a gente ter certeza se aquele fato é real mesmo, né? Uma coisa importante, a gente sempre verificar a fonte. Por exemplo, eu coloquei aí a fonte, né? De onde retiramos as informações. No caso, para eu elaborar essa apresentação para vocês, que é em cima da aula do CMSP, eu fui lá no CMSP, então eu estou usando o CMSP para produzir, né? E aí o CMSP usou o quê? Usou todo esse material que está descrito aí para produzir a aula, né? Então, tudo tem que ter uma fonte, de onde que eu retirei, de onde que vieram as informações, né? Mas eu vou ir repassando, porque eu achei incrível, chocante, alguma coisa assim, tá? Bom, a atividade eu vou passar depois para vocês. Por enquanto foi isso, tá? Qualquer coisa é só entrar em contato pelas redes sociais, Facebook e WhatsApp. Até a próxima!